critica falta de moderação de Carmen Lúcia em discurso de posse. Ela tomou posse no TSE, no lugar de Alexandre de Moraes, para essas eleições de agora, né, desse ano, municipais, de prefeito e vereadores. Mas o jornal está afirmando, e nós vimos, eu escutei o áudio, a ministra Carmen Lúcia tornou-se oficialmente presidente do TSE. Na cerimônia de posse, na última segunda-feira, ontem, o que mais chamou a atenção em seu discurso foi a repetição, a exaustão das palavras de ódio, mentira e medo, como se estivéssemos às portas do apocalipse e não de uma eleição como outra qualquer, ironizou o jornal Estado de São Paulo. O jornal Estado de São Paulo, a gente sabe que é da esquerda, né? Toda a imprensa, né? Você como cidadão deve saber disso, de uma vez por todas, que toda a imprensa brasileira, não somente a Rede Globo, que vem sendo bancada pelo Lula, né, pela esquerda, mas a imprensa brasileira, o UOL, Folha de São Paulo, Estadão, né, entre outros canais, Band, SBT, Record também, todos eles são patrocinados, são dirigidos, comandados pelos agentes políticos. Porque existe um artigo na Constituição Federal de 1988, que rege o Brasil, ou deveria reger, né? Que diz que o Congresso Nacional, Câmara de Deputados e Senado Federal, o Poder Legislativo, compete ao Congresso exclusivamente a fiscalização, as escolhas de agentes, né, políticos ou até mesmo empresas privadas de rádio e televisão no país. Então, se é o Estado que está regulando a imprensa brasileira deve favor ao Estado e recebe um cascalho, como a Rede Globo vem recebendo. Todas as estatais, as empresas estão no vermelho. A única que deu lucro foi a Rede Globo. Os Correios estão num déficit de quase R$1 bilhão. Mas a Rede Globo ficou no azul. Mas não somente a Rede Globo, como eu acabei de dizer. Todos os meios de rádio e televisão abertos, eles são bancados, supervisionados, autorizados. Eles possuem um contrato com o governo federal, juntamente com o poder legislativo, que eu falei, que é o Congresso que detém esse poder de regulação. Mas o Congresso é casado com o Executivo, que faz a sabatina da escolha da Rede Globo, da SBT e da Band. Como acontece com a posse, a escolha dos ministros do STF. É o Senado que vai determinar quem vai para o STF e o presidente da República vai e assina e ele toma posse. Da mesma forma, a Rede Globo, a SBT, a imprensa brasileira. Então, esse jornal Estadão que está criticando a ministra Carmen Lúcia, do TSE, é do governo. Então, eles estão fazendo esse tipo de jogada com alguma intenção. Porque eles mesmos não vão dar tiro no próprio pé. Você não vai se machucar a você mesmo, seu corpo. Eles estão mutilando, estão já começando a falar mal do atual sistema por algum motivo. Entendeu? Ou o impeachment de Lula, alguma coisa assim. São problemas que estão sendo levantados. Então a ministra parece estar disposta a tratar o TSE como um tribunal da verdade, disse o Estadão. O Estadão é deles, como eu já venho dizendo, do Temer, Alckmin, né? Toda essa politicagem, esses políticos da velha política, né? Eles estão envolvidos nisso. Então o Estadão não poderia estar dando tiro no seu próprio pé, na própria imprensa, que é bancada pelo governo. Quem fazia esse papel é a Revista Oeste, a Jovem Pan, um momento atrás, que agora foi ameaçada de ser derrubada, ser caçada. Ela virou com viés esquerdista, né? Como a gente sabe.
Então eles estão falando mal da ministra. Então, palavras de mentira foi citada 15 vezes no seu discurso. Ódio, 6 vezes, e medo, outras tantas. Só faltaram falar do apocalipse e juízo final. Liberdade de expressão. Ao falar sobre liberdade de expressão, a ministra Carmen Lúcia, como se o Brasil vivesse numa distopia e os cidadãos precisassem ser tutelados pelo Estado por um poder paternalista que age de cima para baixo. O jornal afirma, contudo, que o cidadão não é idiota e sabe onde buscar informações confiáveis. Publicações distorcidas ou falsas podem até enrijecer crenças pré-existentes, mas há pouca evidência de que elas por si sós alterem comportamentos, como votar ou se vacinar, ressaltou o editorial. O Estadão diz ainda que o TSE concedeu a si próprio poderes para determinar a remoção de conteúdos e veículos de comunicação. É o Ministério da Verdade, que muitos estão dizendo. Ou seja, é uma polícia do Hitler, naquela época, que hoje está sendo instaurada no Brasil. Nas eleições de 2022, foi o voto da Carmen Lúcia, inclusive, que validou a censura prévia de um documentário sobre o atentado a Jair Bolsonaro em 2018. Então eles censuraram as eleições passadas e estão com o mesmo pensamento agora nas eleições de 2024, né, em outubro. Ao invés de restringir o debate, diz o Estadão, o melhor remédio é ampliá-lo e qualificá-lo, mas a tendência do judiciário brasileiro é cada vez mais arbitrar de motu próprio e a priori o que pode e não pode ser dito, condenou o jornal. Então nós estamos vendo aqui o Estadão, que faz parte desse consórcio da imprensa brasileira, da extrema esquerda, essa é a verdade, e que agora está falando, dando uma pitadinha de discórdia e falando mal do Poder Judiciário, do governo, do Lula. Existe algo acontecendo aí, porque isso era papel dos bolsonaristas, né? Agora a revista Oeste não precisa estar falando isso, que o próprio Estadão já está criticando a falta de moderação de Carmen Lúcia. Se você não escutou o áudio, escute. Ela foi muito indecorosa mesmo, e isso acontece em estados ditatoriais, né? Como na Venezuela, em Cuba ou até mesmo na China. Então está aqui uma postagem do Leandro Rusch, um advogado que se encontra nos Estados Unidos. Ele é brasileiro, mas está morando lá. O motivo é simples para que esse discurso. A arbitrariedade e o desrespeito ao Estado de Direito estão expostos, até mesmo para o resto do mundo agora. Agora só resta justificar o estado de exceção através da criação de uma ameaça inexistente. Ele faz um comentário sobre essa matéria do Estadão, que foi noticiado na revista Oeste. Entendeu? Então, é isso que nós estamos vendo, né? Esse foi o escândalo de segunda-feira, dia 3, né? Que hoje é dia 5, a matéria saiu hoje. A fala de Carmen Lúcia é uma fala de uma ditadura instaurada no Brasil. Essa é a verdade. E temos aqui agora as blusinhas da Shein, da Shopee, saíram de pauta ontem no Senado Federal, na hora da votação, e foi adiada essa votação, né, da PL do Mover. Eles colocaram esse jabuti, na matéria diz isso, esse jabuti inserido, aonde o governo federal, Lula, juntamente com o presidente da Câmara dos Deputados, Lira, fizeram um acordo, né, com os partidos políticos, e foi passado na Câmara dos Deputados e ontem parou no Senado Federal. Mas o governo vai apresentar destaque para retornar a taxação de 20% ao texto que foi modificado. Então o projeto vai à votação na quarta-feira. Quarta-feira é hoje, né, dia 5 de junho. Mas ontem o senador Rodrigo Cunha, que é do Podemos, de Alagoas, ele barrou e disse que não houve acordo nenhum sobre a inclusão do jabuti para taxar as comprinhas internacionais até $50.
Então houve essa confusão, né? Eu acho que a China se intrometeu, ou até mesmo a opinião pública, o debate público, a pressão pública veio contribuir para que ele tirasse isso de pauta. O próprio Lula deve ter orientado, o próprio Lira, porque ficou vergonhoso. E muitos aqui no YouTube estão sentando malho nessas comprinhas da Shein, nessas blusinhas da Shopee, essa taxação de 20%, que é uma ação desnecessária. E eu concordo, eu nunca comprei nada na Shein, nada disso. Mas a pessoa já vive uma vida difícil, ainda vai taxar ainda mais, já tem ICMS taxado, ainda vai taxar mais 20%. Não tem nada a ver, comprinhas de até $50. O governo passou de todos os limites. Eu não sei o que aconteceu, mas isso pegou mal e a pressão popular fez esse senador, né, que foi um dos autores do projeto, retirar esse jabuti da pauta. Mas vamos ver o que vai acontecer hoje, né, que vai ser votado hoje pela manhã ou à tarde. Se eles vão passar a toque de caixa, né, estão dizendo aqui que a expectativa é de que a votação de amanhã, de hoje, né, ocorra de forma simbólica, sem o registro dos votos. Eles vão fazer um acordo e vai passar. Não nominalmente, né? Assim como ocorreu na Câmara, não foi nominal, foi simbólico. Senadores, no entanto, podem pedir o registro nominal. Isso seria o certo. Cada senador colocar o seu nome lá, eu votei a favor. Então, botar lá o nome do senador. Mas isso eles não querem fazer isso. Eles querem passar uma votação simbólica, um acordo prévio. Vamos aguardar hoje o que vai acontecer. Mas será que essas blusinhas da Shein serão taxadas mesmo? Eu acho que não vão mais, mas vamos esperar até o final do dia. De outra notícia, né, que a gente sabe que Sérgio Moro virou réu no STF e muitas pessoas estão falando o que ele fez, o que ele falou do Gilmar Mendes, que está batendo, que ele virou réu, essa coisa toda. Foi esse vídeo aqui que o Pavão Misterioso colocou e eu vou trazer para vocês. Foi essa fala aqui que tornou ele réu. Vamos ver aqui. Não, isso é fiança, é instituto, pra comprar um habeas corpus do Gilmar Mendes. Não, tá muito... Tá subornando. Não, isso é fiança, é instituto, pra comprar um habeas corpus do Gilmar Mendes. Não, Tá vendo? Ele falou, vai comprar um habeas corpus do Gilmar Mendes, do ministro Gilmar Mendes lá do STF. Comprar, então é uma coisa ilegal, né? Porque você não pode comprar. Tem que ser através da justiça, do direito. Comprar é coisa de gente que tá fazendo besteira lá dentro. Então chamou o Gilmar Mendes de negociante do direito, né? Isso é crime. Então por essa fala e esse vídeo, ele virou réu lá no STF. Eu acho uma coisa desnecessária, que ele tá de brincadeira aqui. Não existe mais liberdade de expressão no Brasil, né? Então vai todo mundo preso. A gente tá no... Quer dizer, as pessoas estão no bar falando, aí tem vídeos, câmera, ele não sabia que estava sendo filmado, ou sabia, não sei. E você fala que o Gilmar Mendes, ou seja, o Flávio Dino é um gorducho, um gordinho de... Fala um palavrão, gordinho de M. Eu não quero falar isso, mas tem gente que fala. Aí gravou, aparece aqui, a pessoa vai presa. Entendeu? É isso que está acontecendo no Brasil. Entendeu? Esse descontrole, porque os ministros não estão sabendo mais o que é direito e o que não é. Entendeu? Está havendo uma confusão. A fala mesmo da Carmen Lúcia demonstrou isso. Então a gente está vivendo uma ditadura semelhante como acontece na Venezuela. Então tem que todo mundo ficar mudo, né? Porque o Brasil mudou de regime. É ditatorial. Esse é o nosso canal. Nos ajude a chegarmos a 10 mil inscritos. Estamos com 7.400. Compartilhe esse vídeo, dê aquele like. Se inscreva no nosso canal, que é de graça. Você não vai pagar nada. E nos ajude aqui. E você sempre vai ter um comentário político. Eu sou um comentarista político, né? Gosto muito do direito, de estudante do direito, de dar a minha opinião sobre os fatos, as verdades que estão acontecendo no Brasil e no mundo da política brasileira. Alexandre da Médica News, muito obrigado pela audiência.